Olá a todos, sejam bem-vindos à Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o recente acordo firmado entre Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, chamado AUKUS, que acaba movimentando bastante a geopolítica do Indo-Pacífico por se tratar de um acordo naval-militar de bastante relevância, voltado principalmente a colocar mais pressão na contenção da China na região. Para vocês que estão assistindo pela primeira vez, muito obrigado. Se vocês gostarem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixem seus comentários, suas críticas, seus elogios, o que quer que seja, sempre com muita elegância, muita educação, que eu farei o máximo para responder a todos. Bom, essa semana o presidente americano Joe Biden ele anunciou esse novo acordo naval militar entre Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Esse acordo ele vai nos moldes similares àquilo que eu já falei várias vezes aqui no programa, que é o Quad, que é um acordo naval militar também entre Estados Unidos, Austrália, Índia e Japão. Nesse caso, esse acordo acaba trazendo o Reino Unido e ele tem um foco mais específico ainda em relação à China do que o Quad, que por mais que seja voltado para a China também, ele tem mais uma narrativa de ser um acordo de proteção à navegabilidade no Oceano Índico e também em partes do Pacífico. Já a AUKUS, ele acaba sendo um acordo que visa a contenção do poderio naval chinês, que cresce ano a ano. Como eu já comentei aqui também no programa passado, a China ela produz o equivalente a uma marinha francesa por ano, e eles investem pesadamente nesse fortalecimento da sua marinha, porque eles entendem que, eventualmente, num futuro, em caso de um conflito contra Estados Unidos e seus aliados, o teatro de guerra seria a região do Indo-Pacífico. E nisso eles têm uma vantagem muito grande por conta da proximidade logística e sabem que a ocupação desse espaço desde já, ele ajuda a controlar determinadas rotas e áreas de navegação, que acaba sendo um jogo de xadrez entre Estados Unidos e seus aliados e a China. A Austrália ela acaba sendo catapultada para uma relação estratégica ainda mais importante com os Estados Unidos. O país que já faz parte do Quad, né, que é o acordo entre Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália, coloca a Austrália numa situação privilegiada dentro de um contexto estratégico americano na região. Isso também sem esquecermos de que a Austrália faz parte do Five Eyes, que é o acordo de inteligência e de troca de informação entre Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. Então, dentro desse contexto das tensões entre Estados Unidos e China, a Austrália ela passou a ter um papel privilegiado, se colocando como principal aliado na região dos Estados Unidos, ao lado da Índia, que mesmo com todas as dificuldades que foram colocadas em cima do país, dentro do contexto de sua segurança nacional, com a saída das tropas americanas do Afeganistão, um tema que eu abordo num dos programas gravados há algumas semanas, a Índia segue sendo uma peça-chave dentro da estratégia americana na região. Agora, a Austrália ela vem num papel extremamente importante por conta do contexto de participação do AUKUS, do Quad e do Five Eyes. Se nós observarmos a relação entre Austrália e China, que eu acho que até seria um programa interessante para falar no futuro, especialmente a relação entre esses dois países, nós vemos que a relação entre Austrália e China ela tende a ser ainda mais tensa, mais profunda e com muito mais suspeitas dos dois lados do que a relação entre Estados Unidos e China. A Austrália e a China ela já vem se bicando há muito tempo, com acusações de espionagem dos dois lados, agentes chineses sendo presos na Austrália, australianos sendo monitorados e presos na China. Isso gera um contexto de Guerra Fria na relação entre os dois países. Mas tem um contexto também, um ponto muito importante, que a China ela é muito dependente da exportação de minério de ferro australiano para lá. E por mais que a situação entre os dois países venha escalando para um nível de tensão, culminando ainda mais com esse acordo que foi anunciado essa semana pelo Biden, nenhum dos dois países ainda tomou a decisão firme de romper esses laços comerciais. A Austrália ela ainda precisa exportar muito
para a China, seu minério de ferro, porque ela entende que a recuperação econômica do país passa por esse processo de exportação. Por outro lado, a China também querendo manter um crescimento econômico e visando até a aceleração na produção de equipamentos militares, mas também de equipamentos civis, a necessidade de minério de ferro ela é crescente. A Austrália oferece uma facilidade logística para a China que o Brasil ou Guiné, por exemplo, com a mina de Simandou, não oferece, pois logisticamente a distância entre Austrália e China é menor, diminuindo os custos, fazendo com que seja mais eficiente e mais barato comprar o minério de ferro australiano. Agora, todas as situações geopolíticas de tensão entre dois países que se escalam, elas podem acabar afetando diretamente a relação comercial entre eles. Vide o que aconteceu entre Estados Unidos e China. E por mais que hoje a Austrália ainda dependa muito dessas exportações e a China dependa muito da Austrália, nós não podemos descartar que uma alternativa está sendo estudada pelos dois lados. Quem perderia nisso seria a Austrália, que não teria um comprador e teria que buscar algum outro comprador relevante na região, ou até fora da região, mas a China ela vê cada vez mais que ela tem que depender menos daqueles países que são diretamente aliados dos Estados Unidos. Então, facilitando, ampliando e tornando mais eficiente as rotas logísticas do Brasil até a China e da África até a China acabam sendo algo imperativo para que a China possa ameaçar a Austrália, descartando as importações do país. Agora, um ponto curioso nesse acordo entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália é que acabou afetando não só a China, acabou afetando também a França. A França demonstrou uma grande insatisfação com esse acordo firmado, mas aí por razões comerciais e não por razões geopolíticas. A Austrália e a França haviam firmado há poucas semanas um acordo de venda de submarinos que totalizavam aproximadamente entre 36 e 40 bilhões de dólares, e que esse acordo teve que ser cancelado dentro desse novo acordo. Por quê? Porque a partir desse acordo que foi firmado, existe sim uma pressão ou contratual para que a Austrália ela não tenha equipamentos de países de fora desse acordo. Ou seja, os Estados Unidos, além de fechar um acordo militar muito importante com a Austrália, ele também quer que a Austrália priorize os Estados Unidos como fornecedor de equipamentos militares dentro dessa nova lógica que está sendo criada. Essa nova lógica que está sendo criada, ela visa o acréscimo, o crescimento na navegação no Pacífico, principalmente perto das Filipinas, no Mar do Sul da China, no Mar do Leste da China também, mas também no Oceano Índico, vendo que, à medida que as marinhas unidas, em cima de um comando específico, consigam ampliar as suas rotas de exercícios nessa região, eles acabam tirando espaço para que a China acabe fazendo a mesma coisa. A França ficou chateada porque perdeu um acordo militar importante. O presidente da França, Macron, inclusive, chamou o embaixador e está fazendo uma quizumba por conta disso. E é de se entender porque a França ela sempre trabalha muito forte, ela envolve a sua política externa e as suas embaixadas em apoio ferrenho a todas as suas empresas que buscam fazer grandes vendas militares em outros países. Isso deve ser solucionado logo. O Antony Blinken, secretário de Estado americano, deixou claro que a França é um aliado importante. Agora, não o suficiente para a França ser envolvida num acordo como esse, até porque eu não acredito que a França tenha interesse em fazer parte de uma parceria como essa que está sendo desenhada entre Austrália, Estados Unidos e Reino Unido. Pequim, obviamente, ficou muito chateado com tudo isso, né? Chateado é a palavra mais leve que eu posso usar aqui conversando com vocês, mas poderia ser outras palavras para enfatizar o quanto Pequim não gostou desse acordo. Eles dizem que os Estados Unidos estão querendo fomentar à força uma guerra fria e que isso acaba forçando a China a tomar respostas pesadas. A China ela vem mostrando que ela muitas vezes ela dá respostas, e as respostas não são necessariamente nas mesmas áreas no qual eles se sentem ameaçados. Então, muitas vezes nós vimos a China se sentindo ameaçada dentro de um contexto militar, por exemplo, dentro de um contexto geopolítico, e responde na área econômica, na área comercial, em outras áreas. Ainda está incerto como que a China pode responder,
Mas um ponto interessante é que, primeiro, a China ela já vem discutindo há alguns meses, e agora, se ela precisava de uma razão, ela recebeu essa razão para acelerar a produção de navios, a produção de equipamentos militares dentro do contexto do Indo-Pacífico. Então, eles devem fazer isso. Ironicamente, vão precisar de muito minério de ferro que vem da Austrália, do Brasil, etc. Mas uma das respostas chinesas pode ser o aumento no investimento do Estado na produção militar. A segunda hipótese que vem sendo muito discutida aqui em Washington é de algo que também já surgiu há alguns meses, que seria um eventual acordo similar entre China e Rússia. Isso sim teria um efeito bombástico, porque se a China e a Rússia acabam desenvolvendo um acordo similar no âmbito naval, principalmente observando o Indo-Pacífico como zona de atuação, isso traria um impacto muito grande e escalaria bastante as tensões entre os países. A Rússia ela não tem muito a ganhar, a não ser que a China ofereça um acesso especial a algum porto de águas quentes na região. Isso pode ser feito diretamente num porto chinês, que eu acho que a probabilidade é muito mais baixa, mas também em portos de alguns países no qual a China tem uma influência muito grande, como no Paquistão, em Bangladesh e outros. Então, caso isso venha a acontecer, a Rússia aceitasse um acordo dessa natureza com a China, isso tornaria a região do Indo-Pacífico ainda mais estratégica, como a zona mais quente e tensa do planeta. Então, isso é algo que nós temos que observar para as próximas semanas, quais vão ser as respostas que a China vai dar, e se essas respostas vão envolver, numa medida ou outra, a Rússia, que vem se tornando cada vez mais a parceira privilegiada da China, não só em contextos comerciais, estratégicos, como nós vimos no Afeganistão, mas também em contextos militares, que pode vir a calhar para a China dentro dessa situação que, para ele, está se tornando cada vez mais complexa no Indo-Pacífico. Bom, esse é um tema que está ainda no começo, nós temos que ver como é que vão ser as próximas repercussões desse novo acordo, AUKUS, esse é um nome que você potencialmente vai escutar muito, principalmente se você é da área das relações internacionais, da ciência política, ou se interessa nesse assunto, e com o desenrolar, com novos fatos que vão surgindo e com novas respostas que os países envolvidos vão dando, nós vamos comentar isso aqui no canal, trazer essas informações, análises, perspectivas, opiniões, etc., chutes, tudo aquilo que acaba tratando desse assunto. E lembrando, é sempre muito importante que, por mais que você escute o canal, goste do canal e goste dessas informações, nada substitui a busca independente por fontes, leitura e a busca o máximo pela informação possível. Então, cada um é dono do seu próprio processo de reflexão, e deixo aqui um abraço a todos e falamos na próxima semana.